Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 31 de maio. Vice-presidente do STF, a ministra Rosa Weber, será relatora de ação de governadores que pedem suspensão de convocação para depor na CPI da Covid. Na ação apresentada ao Supremo, eles argumentam que a convocação de chefes do Executivo viola a separação dos poderes. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Supremo derruba a lei do Pará que obrigava escolas particulares a darem desconto nas mensalidades durante a pandemia. Justiça Federal determina o retorno de forças de segurança após ataque de garimpeiros a indígenas no Pará. Ministro Edson Fachin pede informações sobre bloqueios e penhora em processos trabalhistas contra a empresa de abastecimento da Paraíba. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo derrubou uma lei do Pará que obrigava as instituições particulares de ensino a conceder desconto nas mensalidades durante a pandemia. Para a maioria dos ministros, essa determinação é inconstitucional. Foi apresentada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. Para a entidade, a norma do Estado do Pará, que determina abatimento de no mínimo 30% no valor das mensalidades na rede particular, viola a competência da União para legislar sobre direito civil, já que esse pagamento é uma relação contratual. E ainda vai contra os princípios da livre iniciativa e da autonomia universitária, já que também afeta as faculdades particulares. Outra alegação é que a regra desrespeita o princípio da igualdade, uma vez que os dependentes do ProUni e do FIES estão excluídos do desconto, enquanto alunos com maior poder aquisitivo acabariam beneficiados. O caso foi julgado em sessão do plenário virtual e o relator, ministro Marco Aurélio, negou o pedido. Segundo o ministro, o texto constitucional não impede a elaboração de legislação local que, sem tratar especificamente dos negócios jurídicos firmados, venha a afetar a atividade dos estabelecimentos de ensino, ampliando-se a salvaguarda do consumidor, preservado o núcleo de obrigações assumidas em contrato. Mas apenas 2 ministros acompanharam o voto do relator. Os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli divergiram e a maioria do plenário acabou seguindo o entendimento de Dias Toffoli. Para ele, a norma paraense está inserida na competência da União e não do Estado e contraria a livre iniciativa. No voto, Dias Toffoli destacou que o legislador paraense invadiu indevidamente o espaço da liberdade de iniciativa, na medida em que impôs uma redução na receita das instituições de ensino do Estado, sem qualquer contrapartida e de forma anti-isonômica, já que atribuiu especificamente ao setor da educação privada o dever de compensar os prejuízos experimentados pelos particulares em razão da pandemia. O Supremo Tribunal Federal, no fim do ano passado, já havia declarado a inconstitucionalidade de outras leis semelhantes, que previam descontos em estados do Ceará, Maranhão e da Bahia. O governo da Paraíba propôs uma ação no STF para impossibilitar o bloqueio de bens e valores da empresa paraibana de abastecimento e serviços agrícolas, a Impasa, em processos trabalhistas. A ação foi encaminhada ao ministro Edson Fachin, que abriu prazo para a manifestação das instituições responsáveis pelas medidas da Advocacia-Geral da União e Procuradoria-Geral da República. O Estado alega que, com as penhoras e os bloqueios, a empresa estaria impedida de realizar o abastecimento de produtos alimentícios. Afirma ainda que o risco de lesão se estenderia, considerando o potencial efeito multiplicador dos bloqueios, já que o valor de execuções trabalhistas gira em torno de 30 milhões de reais. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso contra a decisão que manteve os serviços essenciais abertos na cidade de Campo Mourão, no interior do Paraná. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu um pedido do município de Campo Mourão, no Paraná, para suspender decisão da Justiça paranaense que permitiu o funcionamento de mercados, supermercados e padarias no período de 27 a 29 de maio. Segundo o ministro, a Lei 13.979 de 2020 é clara ao definir os serviços públicos e as atividades econômicas essenciais, entre elas o comércio de gêneros alimentícios. A Prefeitura de Campo Mourão editou um decreto no dia 24 de maio para proibir a abertura de mercados, supermercados e padarias de 27 a 30 de maio como parte de um lockdown para controlar a disseminação da pandemia na cidade.
A Associação Paranaense de Supermercados contestou a medida e conseguiu uma liminar que permitiu apenas o funcionamento dos estabelecimentos no sistema de delivery. A desembargadora responsável pelo caso no Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que o fechamento de mercados, supermercados e padarias por 4 dias foge do razoável, mesmo com a possibilidade do serviço de entregas, permitido na decisão de primeira instância. Por isso, ela deferiu parcialmente o pedido da associação para que os estabelecimentos pudessem funcionar nos dias 27, 28 e 29, mantendo-os fechados apenas no dia 30. No pedido de suspensão dirigido ao STJ, a Prefeitura afirmou que a situação crítica vivida pelo município em razão da Covid-19, com os hospitais lotados, demanda a adoção de medidas mais restritivas, como um lockdown completo. Mas o ministro Humberto Martins afirmou que o pedido da Prefeitura reflete um mero inconformismo com as conclusões da Justiça Estadual, no sentido de que as atividades associadas à alimentação são essenciais e não podem ser paralisadas nem mesmo durante um lockdown determinado para prevenir a disseminação da Covid-19. Além de lembrar que a continuidade de funcionamento desses estabelecimentos depende do cumprimento rigoroso de todas as medidas de segurança para evitar o contágio, o presidente considerou que a situação narrada caracteriza o perigo da demora inverso, uma vez que o eventual fechamento dos mercados causaria impacto negativo imediato na saúde e na sobrevivência da população. E a segunda turma do STJ decidiu que a execução de sentença coletiva de consumo independe de filiação à entidade que atuou como substituta processual. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a segunda sessão do STJ fixou o entendimento de que, nas ações civis públicas propostas por associação que atua como substituta processual de consumidores, tem legitimidade para liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à entidade autora. O repetitivo tema 948 trata da legitimidade do não associado para execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual. Com a tese, poderão ter seguimento os recursos especiais e agravos em recurso especial, cuja tramitação estava suspensa pelo colegiado. Durante o julgamento, o relator dos recursos repetitivos, ministro Raul Araújo, explicou que a atuação das associações em processos coletivos pode ocorrer de 2 maneiras: por representação processual ou por meio de ação coletiva substitutiva, quando a associação age por legitimação legal extraordinária. O relator destacou ainda que o Código de Defesa do Consumidor legitimou para atuar judicialmente na defesa dos direitos dos consumidores as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 ano e que tenham essa missão entre as suas finalidades institucionais. De acordo com Raul Araújo, a ação julgada é proposta pela associação em nome próprio para a defesa dos interesses dos prejudicados ou de seus sucessores, o que caracteriza a substituição processual. E veja a seguir, Justiça determina o retorno de forças federais à região onde indígenas Munduruku sofreram ataques de garimpeiros. Depois do intervalo. Constituição tem a ver com liberdade. É uma garantia do cidadão em face do Estado. Por isso, é a lei mais importante do país. Todas as demais leis, sejam federais, estaduais ou municipais, devem obediência à Constituição. Precisamos conhecer bem a nossa Constituição. A Justiça Federal determinou o retorno imediato das forças federais ao sudoeste do Pará para proteger os índios Munduruku dos ataques de garimpeiros. A Justiça Federal atendeu ao pedido do Ministério Público Federal para que o governo retorne com as forças federais ao município de Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Na semana passada, garimpeiros atacaram índios da etnia Munduruku e também agentes da Polícia Federal. A casa da líder indígena Maria Leusa foi incendiada. O motivo do conflito é a mineração ilegal em terras indígenas, que destrói florestas e rios e provoca a contaminação da água e do solo com metais pesados. O Ministério Público Federal alegou que a retirada das forças federais de Jacareacanga foi prematura.
Na decisão que determinou o retorno imediato, o juiz Ilan Presser disse que as ameaças a Maria Leusa e a família dela, incluindo idosos e crianças, continuam. Segundo o juiz, a situação é de balbúrdia e desordem. O motorista de uma empresa de governança de São Paulo conseguiu na justiça a rescisão do contrato de trabalho por falta dos depósitos do FGTS. A decisão é da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O empregado alegou que a empresa cometeu faltas graves, como o não recolhimento do FGTS, a não concessão do intervalo intrajornada e ainda a falta de pagamento de vale-refeição. Por esse motivo, ele pedia a rescisão indireta do contrato, com recebimento de todas as parcelas devidas. A empresa sustentou que o motorista foi demitido por justa causa por abandono de emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, no entanto, entendeu que a justa causa é caracterizada pelas atitudes do empregador que tornem a relação de emprego insustentável. Para isso, seria necessário que a comprovação dos atos ilícitos fosse contundente, demonstrando a atitude desonesta, amoral ou ofensiva do empregador. Para o TRT, a inadimplência dos depósitos do FGTS, único fundamento do pedido julgado procedente, por si só não justifica a rescisão indireta. A relatora do recurso de revista do motorista na 6ª turma do TST, ministra Cátia Arruda, observou que, de acordo com a jurisprudência do TST, o descumprimento de obrigação essencial ao emprego, como não depositar o FGTS, justifica a rescisão indireta, e citou diversos precedentes em que demonstra a decisão do tribunal nesse sentido. A decisão foi unânime. Para ter direito à isenção do IPI na compra de um automóvel, a pessoa com deficiência não precisa comprovar que o carro já está adaptado ou demonstrar que ela tem qualquer restrição na carteira de habilitação. O entendimento foi consolidado pela Justiça Federal. Quando o assunto é adquirir veículos automotores com isenção do IPI, ou Imposto sobre Produtos Industrializados, a legislação enumera que estão contempladas com a isenção pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda e autistas, diretamente ou por intermédio de representante legal. A Justiça Federal já se manifestou no sentido de que, para obter a isenção do IPI, o interessado não precisa demonstrar que o veículo a ser adquirido encontra-se adaptado para ele, nem que conste da sua carteira nacional de habilitação alguma restrição ou registro da condição de pessoa com deficiência. Essas condições não encontram respaldo na Lei 8.989, de 95, que trata da isenção do IPI. Na avaliação do advogado André de Campos, a consolidação desta jurisprudência no TRF da 1ª Região e na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais pode ajudar a desburocratizar a aquisição de veículos por pessoas com deficiência. A Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás avalia como um avanço no entendimento quanto à não necessidade de restrição na Carteira Nacional de Habilitação da pessoa com deficiência para que essa possa gozar do benefício de isenção do IPI na compra de veículos novos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em caso de duplicidade de intimações válidas, prevalece aquela realizada no portal eletrônico. Em julgamento de embargos de divergência, a Corte Especial do STJ definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419, de 2016, especificamente pelo Diário da Justiça Eletrônico e pelo portal eletrônico, para efeitos de contagem de prazos processuais, deve prevalecer a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. A decisão foi fixada por maioria de votos. Com o novo entendimento, a Corte pacificou entendimentos divergentes existentes no STJ sobre a prevalência do portal eletrônico, da publicação no Diário da Justiça Eletrônico ou ainda da primeira intimação validamente efetuada. Durante o julgamento, o relator do recurso, ministro Raul Araújo, explicou que, na esfera prática, os tribunais costumam adotar as duas formas de comunicação de atos processuais.
utilizando o portal eletrônico para notificações direcionadas aos advogados cadastrados e o Diário da Justiça eletrônico para publicidade geral do processo, inclusive para a ciência de terceiros. O relator defendeu que, em respeito aos princípios da boa-fé processual, da confiança e da não surpresa, a legislação deve ser interpretada da forma mais favorável à parte, a fim de se evitar prejuízo na contagem dos prazos processuais. Nesse sentido, a forma privilegiada pela própria legislação é a intimação por meio do portal eletrônico. E veja a seguir, STF homologa acordo e governo federal vai fornecer vacinas a professores do Rio Grande do Sul. Depois do intervalo. A Constituição Federal de 88 surgiu com o espírito de redemocratização. Ao lado dos direitos fundamentais, o Constituinte deu especial atenção à estruturação da administração pública e suas atividades. Definir contornos íntegros para a atuação da administração pública é projeto institucional ininterrupto. E a Constituição Federal Brasileira é um forte pilar nesse importante propósito. Seus 32 anos merecem ser celebrados. O ministro Ricardo Lewandowski homologou nesta segunda-feira um acordo firmado entre o governo do Rio Grande do Sul e a União para que o governo federal disponibilize doses de vacina contra a Covid-19 para os trabalhadores da educação no estado. Com isso, fica encerrada a ação no Supremo que pedia liminar para que os profissionais da área da educação gaúcha fossem priorizados na imunização. A distribuição começa já na próxima remessa, que deve ser enviada ao Rio Grande do Sul a partir de 2 de junho. Desde 2015, Cuiabá, capital de Mato Grosso, já realizou mais de 20 mil audiências de custódia. Esse tipo de instrumento processual foi o tema de um encontro virtual promovido pelo Judiciário do Estado. O encontro virtual de altos estudos em audiência de custódia reuniu durante 2 dias magistrados, magistradas e profissionais ligados à justiça criminal para a qualificação e o compartilhamento de experiências vividas com esse instrumento de alternativa penal. Essa oitiva presencial e qualificada da pessoa custodiada e perguntas sobre as circunstâncias da prisão fornece ao juiz mato-grossense um elemento melhor para perceber e materializar indícios quanto à ocorrência de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes e determinar as providências. A necessidade de melhorias nas condições de cumprimento de pena em Mato Grosso também foi assunto abordado no encontro. Hoje nós temos aproximadamente, muito mal acomodado, 8 mil vagas. Nós queremos ampliar até o final do ano que vem mais 5 mil vagas e, quiçá, zerarmos o déficit de vagas. O evento é organizado pelo Judiciário Mato-Grossense, por meio da Escola Superior da Magistratura e do Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerária, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Precisamos falar abertamente com a sociedade sobre a importância da audiência de custódia para a proteção dos direitos e da integridade física e moral dos cidadãos sob a responsabilidade do Estado. Não há reeducação para inserção na sociedade sem essas garantias. Tornarmos real e efetiva a audiência de custódia no Brasil, né? Que não seja apenas uma boa ideia e que ela vença as resistências que ainda existem. É preciso que todos estejamos não só cientes disso, mas também irmanados no propósito de defender este avanço civilizatório. E uma outra ação do Judiciário Mato-Grossense busca levar solidariedade e serviços às comunidades de difícil acesso no estado. Dessa vez, as equipes da Justiça Comunitária levaram serviços, orientações e alimentos aos moradores de Porto Jofre e região. Nos confins do Brasil, existem vários Brasis que o próprio Brasil desconhece. Em Poconé, portal mato-grossense de acesso ao Pantanal, ainda é possível encontrar bois de montaria. Acabando de ajeitar ele, né? Pra ele ficar bem mansinho, para poder uma criança andar, né? Uma gente que não tem prato. O distrito de Porto Jofre é a região mais afastada de Mato Grosso, divisa com Mato Grosso do Sul e local de difícil acesso.
terra das onças, que trazem turistas do mundo todo para observá-las. Em um lugar tão longínquo e separado de Poconé por 150 quilômetros de chão e 120 pontes, não seria fácil para o Estado manter presença. E é aí que entra a Expedição Porto Jofre, da Justiça Comunitária do Judiciário Mato-Grossense, levando ações de saúde, cidadania e justiça. Quando a gente vai na cidade é bem complicado lá para fazer, né? Aqui é tudo mais rápido, tudo mais fácil. Foi bem legal, foi mais do que eu esperava. Foram 2 dias de atendimentos, com o apoio de parceiros como a Marinha e a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, que ofereceu a segunda via de documentos. Vim buscar para me fazer o CPF do meu filho todinho. São 8. Já aproveitou então? Já aproveitei. O INSS levou serviços e informações sobre Seguridade Social, aposentadoria, seguro-defeso, a Receita Federal, emissão e regularização de CPF. O Detran, conscientização de crianças para um trânsito mais seguro e responsável. E a Secretaria Estadual de Cultura, incentivo à leitura e ao desenvolvimento lúdico. Adorei! A gente ganhou balinha. O que você aprendeu hoje? Aprendi dos negócios de pedestre, aprendi a fazer esse brinquedo. E a Justiça Comunitária, com serviços de informação jurídica, promoção da cidadania e enfrentamento à situação de vulnerabilidade econômica neste momento de pandemia, distribuindo cestas básicas, kits de higiene, roupas, obtidos com o apoio dos parceiros, Governo do Estado e Receita Federal. Ajudando 100%. Foi maravilhoso, poxa, bom mesmo. É uma experiência que eu não tenho palavras para descrever, porque a gente que veio de fora sabe que lá fora é muito difícil você conseguir qualquer coisa. E aqui nós conseguimos remédio, atendimento, foto para documento e mais coisas caso a gente necessitasse, porém foi o que a gente precisou. Então, assim, é só agradecer mesmo e não tenho palavra para descrever a importância que esse projeto tem. A 5ª edição do projeto Fale com o Presidente do Superior Tribunal de Justiça foi realizada com todos os protocolos de segurança sanitária necessários e marcada pela participação de cidadãos de vários estados do país. O ministro Humberto Martins abriu as portas do Tribunal da Cidadania mais uma vez para receber a população. Em audiências individuais, o presidente do STJ ouve sugestões, esclarece dúvidas e, sempre que possível, dá andamento às questões trazidas ao tribunal. Nós estamos no Tribunal da Cidadania, onde demonstra que a sociedade confia no Poder Judiciário. A cada mês, o número é maior de pessoas que procuram relacionar-se com o Judiciário brasileiro. A 5ª edição do projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania, contou com a participação de pessoas do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Jefferson teve uma conversa com o ministro Humberto Martins sobre os impactos que a pandemia da Covid-19 tem causado no mercado de trabalho e se sentiu lisonjeado enquanto cidadão por ter sido ouvido e tido uma conversa direta com o presidente do STJ. A gente não tem acesso às autoridades e, no entanto, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Maria foi servidora do STJ por mais de 20 anos e, voltando à corte para conversar com o presidente, relatou a paixão pelo Tribunal da Cidadania. Foi gratificante, eu não esperava essa recepção toda, o ministro foi assim, extremamente agradável, me deixou à vontade. Nós temos um judiciário vigilante, atento e alerta aos questionamentos da sociedade. E nesse mesmo tempo de pandemia, em que há ansiedade, temos que ter os cuidados sanitários com relação à máscara, ao álcool, com relação ao distanciamento, mas mesmo assim estamos recebendo cidadão e cidadã do Brasil para que eles possam, através do judiciário, ter o seu ponto de apoio e a segurança com relação aos seus questionamentos. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.